Continuando, página 44, fonte poluidora. Embora traga diversos benefícios, o petróleo é uma das grandes fontes de poluição do planeta. Os produtos derivados do petróleo, quando queimados, poluem a atmosfera. Outra situação grave diz respeito aos vazamentos de óleo no oceano. O petróleo derramado forma uma espécie de capa sobre a superfície marinha, que impede a passagem de luz e de oxigênio, causando a morte de vários seres vivos, como peixes e aves marinhas. Isso é muito comum. Aqui do lado, na página 44, tem uma imagem de um pássaro. Quando há esses derramamentos de petróleo no oceano, tartarugas são prejudicadas, peixes morrem, quer dizer, as aves marinhas, o óleo fica por cima e eles não conseguem, se eles não forem tratados ou cuidados, provavelmente vai morrer, muitos morrem. Alguns, quando chega na costa e é recolhido por entidades ecológicas, ainda consegue cuidar desse animalzinho, lavar ele, tirar tudo isso e ele viver. Mas a gente sabe que não é possível, porque se ele foi contaminado ali e não está próximo de uma costa, provavelmente ele vai acabar sendo morto. Então, ao mesmo tempo que o petróleo é bom, ele é ruim também no caso de vazamento, ou quando a queima, até os próprios carros, quando queima o petróleo, ele polui mais do que um carro a álcool ou elétrico. Vamos passar para os solos. O solo é um importante recurso natural, responsável por muitas funções na natureza, como é possível perceber nas imagens a seguir. Aí aqui mostra algumas imagens do solo. A imagem que você acabou de ver revela que o solo é multifuncional, isto é, útil para inúmeras funções. Por essa razão, costuma ser definido de diferentes formas. Para um agricultor, o solo é a camada necessária para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Para um engenheiro, ele serve de base para construções como edifícios, pontes e viadutos. Para os biólogos e ecologistas, é um ótimo filtro biológico, pois suas propriedades são úteis na depuração de águas que contêm restos de substâncias provenientes das atividades agrícolas, industriais ou urbanas. Para os geólogos, é a camada superficial da crosta terrestre, resultante de decomposição das rochas, além de ser fonte de matéria-prima, com várias possibilidades de exploração econômica. Então, vocês viram como para cada coisa ele tem uma importância, ele tem um olhar para aquele terreno. Para alguns ele pode virar agricultura, para outro pode virar prédio e assim por diante. Se você tivesse que definir o que é solo, como faria isso? O solo é um material composto de partículas ou grãos de minerais e de materiais orgânicos, onde crescem plantas, diversos tipos de bactérias, insetos e outros seres vivos. Ele é produto do intemperismo, que é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos de decomposição e desagregação sofridos pelas rochas e seus minerais. Os agentes causadores desses processos são a água de chuva, rios, mares e geleiras. As variações de temperatura, os ventos e os seres vivos, o desgaste, o transporte e acumulação de sedimentos resultantes do intemperismo é conhecido como erosão. Os solos podem ser classificados de acordo com a sua textura, ou seja, o tamanho das partículas minerais que os compõem. Os arenosos têm alto teor de areia, partículas de maior diâmetro em sua composição. Os argilosos apresentam alta concentração de argila, partículas de menores diâmetros. Nenhum dos dois solos apresenta vegetação densas ou de adequado a cultivos. Então, olha, aqui do lado tem
O intemperismo biológico, o intemperismo químico e o intemperismo físico. Aqui na imagem abaixo mostra o exemplo do solo arenoso, na Bela Vista, no Paraguai. Essa parte aqui. E aqui, ó, tem os intemperismos, ok? Na página 46, por meio do intemperismo, a erosão, as rochas se transformam em materiais que formam solos, com outros materiais de origem animal e vegetal. A rocha que dá origem às partículas e substância que estruturam o solo denominam-se rocha-sã, rocha matriz ou rocha-mãe. Os solos variam, portanto, de acordo com a natureza da rocha matriz e dos processos químicos, físicos e biológicos que a desagregaram e a desmancharam. As rochas, elas podem apresentar resistência diferente em relação aos tipos de intemperismo. Além disso, os processos químicos responsáveis pelo intemperismo atuam mais intensamente, além de temperaturas elevadas e ambientes mais úmidos, acelerando a decomposição das rochas. A vegetação também exerce expressiva influência sobre os solos. Os restos vegetais e animais se decompõem e dão origem aos humus, que devolve ao solo minerais e nutrientes importantes ao desenvolvimento das plantas. Para compreender melhor a composição dos solos, leiam com atenção as informações do infográfico. Aqui, ó, no infográfico, eles mostram para vocês, ó, cada partezinha dessa é uma camada. Então, a horizonte A camada mais superficial, que fica mais por cima, ela é rica em materiais orgânicos provenientes das plantas que vivem e morrem na superfície. Por isso que ela fica a camada de árvores e depois a camada de baixo. A horizonte B é a segunda camada, né? Mais rica em sais minerais que se acumulam ali após serem levadas da camada pelas chuvas, contém pouca matéria orgânica, porque ela está mais ao fundo. A camada C, o horizonte C, é composto principalmente de fragmentos de rocha matriz e material intemperizado. Praticamente não contém matéria orgânica, raízes de árvores dificilmente atinge esse horizonte, porque ela é uma camada bem mais embaixo. E a rocha matriz, que é a primeira camada. Então, quer dizer, a última camada de cima para baixo. Se você fosse definir o que é solo agora, com base no que acabou de estudar, poderia dizer que ele é uma das bases para desenvolvimento da vida. Afinal, o solo, ele sustenta grande parte dos seres vivos. É fonte de alimentos, matéria-prima e energia. Serve de suporte para construções e armazena água, originando as nascentes dos rios, e mantém florestas e diversos tipos de vegetação. No entanto, apesar de todos esses benefícios, o solo vem sendo prejudicado pela ação do ser humano em muitos lugares. A retirada da vegetação para a prática de atividades agrícolas e da pecuária, a ocupação urbana, entre outras, tem agravado os processos de erosão em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Isso porque a real conservação do ambiente não acontece, o que compromete o seu equilíbrio. Em alguns locais da Europa, encontra-se um solo muito comum, chamado Tichenosión. Nos locais onde há esse tipo de solo, não ocorrem elevadas pluviosidades. Contudo, é um dos solos mais férteis do mundo. A fotografia mostra o perfil desse solo, que recobre 2/3 da Ucrânia. Aqui mostra na imagem ao lado o horizonte A, o B e o C. Degradação dos solos. A degradação ocorre com a perda de propriedades nutrientes e matéria orgânica do solo, que ao longo do tempo fica sem condições de cultivo ou ocupado.
A degradação dos solos pode ocorrer devido a fatores naturais ou humanos, quando não há preocupação em proteger o solo dos fatores que o enfraquecem e destrói. Um dos fatores que contribui para isso é a erosão. A erosão do solo, gente, é quando vocês passam por algum lugar e vocês veem, por exemplo, quando a gente vai para a praia, principalmente pelo litoral norte, em vários pontos vocês veem que eles colocam aqueles plástico preto para proteger aquela aqueles relevos. Então, o que, que eles fazem? Ali eles colocam, porque ali a chuva, e como foi devastada a natureza, o que, que acontece? Ela vai se quebrando e saindo, vai afundando aquilo e caindo terra. Então, virou, mexeu, vocês vê que tem barreiras em algum lugar por causa da erosão do solo. A chuva, ela contribui e, lógico, como o povo vai tirando a vegetação, que é o que segura árvores e tudo, as suas raízes, segura esse solo. E aí desmorona, tá? Essas erosões aqui embaixo tem até a remoção recoberta do desmatamento, então tem a foto de cima e tem a foto de baixo. Na foto de baixo mostra bem a erosão do solo. A erosão é o desgaste que o solo sofre ao longo do tempo, pela ação da natureza, mas que pode ser iniciada ou acelerada pela ação humana. A remoção da cobertura vegetal causada pelo desmatamento pode ampliar a erosão, ocorrer na perda do solo que fica exposto e recebe diretamente toda a água proveniente das chuvas. Nesse desgaste, o material que constitui o solo vai sendo transportado para as partes mais baixas do terreno pela força da gravidade e onde se acumula. E é onde eu acabei de falar para vocês que acontece esse tipo de fenômeno. Em lugares onde predomina o clima úmido, a erosão pode ser mais intensa, que é essa foto aqui do lado que mostra para vocês. E tem as vossorocas ou bassorocas, são ravinas de grandes dimensões, que podem alcançar várias dezenas de metros de profundidade, centenas de metros de extensão. E são essas duas fotos aqui que mostram exatamente o tanto que a erosão já tomou conta desses dois pedaços. A pesquisa vocês pulam, e aqui o olhar geográfico vocês vão fazer, e aqui na página 50 e 51 tem os exercícios finais desse capítulo. Com isso a gente encerra esse capítulo. Na próxima aula da semana que vem eu vou fazer a correção, né, em uma das aulas, e aí a gente começa o capítulo novo, que é o capítulo 8, formas de relevo, ok? Tchau, pessoal. Bom fim de semana.